21 pessoas mortas em um ataque ucraniano a uma escola. Essa foi a versão russa. A Ucrânia afirma ter atingido uma base militar de drones. O que realmente aconteceu em Starobilsk pode ter mudado completamente o rumo desta guerra. E a resposta que veio depois foi devastadora. A escalada entre Rússia e Ucrânia atingiu um ponto crítico nas últimas semanas. O que começou como ataques pontuais se transformou numa troca de golpes cada vez mais intensa. A Ucrânia intensificou dramaticamente suas operações tanto nas linhas de frente quanto no ar, e conseguiu atingir um nervo muito sensível dentro da Rússia. Tudo começou com uma série de ataques ucranianos nos territórios ocupados. A Ucrânia estabeleceu uma zona de destruição ao longo da crucial rodovia M14. Esta é a principal rota logística nos territórios ocupados, conectando o território russo continental à Crimeia. O que costumava ser considerado uma estrada da vida se transformou numa estrada da morte. Imagens mostram dezenas de veículos militares, caminhões-tanque de petróleo e outros veículos queimando ou completamente destruídos ao lado da estrada. A situação ficou tão perigosa que Vladimir Saldo, chefe da ocupação russa da região de Kherson, foi forçado a emitir um decreto restringindo o movimento de veículos de carga numa seção considerável da rodovia. Mas os ataques nos territórios ocupados não pararam por aí. No dia 20 de maio, Robert Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, relatou que suas unidades atingiram um campo de treinamento de pilotos de drones russos na cidade ocupada de Snizhny. Ele afirmou que pelo menos 65 cadetes e um instrutor foram mortos como resultado. No dia seguinte, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou que outro conjunto de ataques atingiu uma sede do Serviço de Segurança russo e um sistema de defesa aérea na região de Kherson, na Ucrânia ocupada, matando e ferindo quase 100 russos. Entre os dias 25 e 26 de maio, as forças ucranianas também atacaram um posto de comando russo em Okeretine, na região de Donetsk, e um posto de comando regimental em Verkhnya Krynytsia, na região de Zaporizhzhia. Estações de controle terrestre usadas pelas forças russas perto de Nesterianka, em Zaporizhzhia, e Novohrodivka, em Donetsk, também foram supostamente atingidas. Os ucranianos também atacaram um depósito de drones russo e um depósito logístico perto de Novopetrikivka, outro depósito logístico na cidade de Donetsk, e um vagão-tanque ferroviário de combustível perto de Debaltsev, todos na região de Donetsk. As forças ucranianas também reivindicaram um ataque bem-sucedido a uma estação de radar russa perto de Yarsk, na região de Luhansk, no dia 24 de maio. Claramente, os territórios ocupados estavam sendo martelados, e os russos estavam sentindo a dor. Mas foi o ataque ucraniano à cidade de Starobilsk, em Luhansk, no dia 22 de maio, que realmente irritou os russos. Isso provavelmente é um eufemismo para o humor na Rússia após o ataque. A Ucrânia afirma ter atingido uma sede da unidade de drones de elite russa, Rubicon, nas proximidades da cidade. O Estado-Maior disse que foi apenas um dos múltiplos ataques realizados contra alvos militares naquela noite. Mas isso não foi o que os russos relataram. Os russos afirmam que este foi um ataque a sangue frio contra uma faculdade de formação de professores que deixou 21 pessoas mortas e dezenas feridas. A maioria delas, disseram, eram estudantes, meninas adolescentes de 14 a 18 anos. Eles dizem que drones ucranianos primeiro atingiram um dormitório onde as meninas estavam dormindo, depois seguiram com várias ondas de drones, 16 no total, mirando nos sobreviventes e naqueles tentando resgatá-los. Imagens do local mostram múltiplos edifícios destruídos na faculdade de Starobilsk da Universidade Pedagógica de Luhansk, incluindo o que parece ser um edifício de dormitório de 5 andares em ruínas. Após uma sessão acalorada e francamente desagradável do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Rússia para discutir o ataque, nações europeias como Dinamarca e Letônia rejeitaram categoricamente a versão russa. Em resposta, os russos organizaram uma viagem para jornalistas estrangeiros ao local. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a BBC, CNN e toda a mídia japonesa recusaram o convite por várias razões. 50 jornalistas de 19 países supostamente fizeram a viagem. Das imagens resultantes, não há evidência perceptível de quaisquer instalações militares no local. Neste ponto, é muito difícil dizer o que realmente aconteceu. Talvez nunca saibamos,
O que é indiscutível, no entanto, é que a resposta russa foi sem precedentes, pelo menos em termos da guerra na Ucrânia. A mídia russa tem enfatizado muito, com cobertura geral altamente reminiscente das consequências em Bucha. É justo dizer que a nação está chocada e indignada, não apenas com o ataque, mas porque afirmam que a Ucrânia zombou da tragédia depois. O impacto dos ataques acelerados da Ucrânia à infraestrutura russa, o ataque sem precedentes a Moscou na semana anterior, e as crescentes preocupações financeiras já haviam piorado consideravelmente o humor no país, particularmente na capital. Mas o ataque de Starobilsk parece ter cruzado algum tipo de linha psicológica nacional vermelha. Em resumo, eles querem sangue. E a pressão aumentou vários níveis sobre Putin para responder com força. Putin chamou o ataque de ataque terrorista. Ele insistiu que não havia instalações militares, instalações de serviços de inteligência ou serviços relacionados nas proximidades. Mais ominosamente, o Ministério das Relações Exteriores russo disse que o ataque de 22 de maio havia empurrado a guerra além de um ponto de ruptura e alertou que a paciência da Rússia agora estava esgotada. Putin supostamente pediu ao seu exército para apresentar propostas para um ataque de retaliação. E logo chegou. Na noite seguinte, a Rússia lançou um dos ataques mais pesados em Kiev e outras áreas até o momento. A Força Aérea da Ucrânia disse que, ao todo, 90 mísseis e 600 drones foram detectados. Disse que dados preliminares mostraram que 55 mísseis balísticos e de cruzeiro e 549 drones foram abatidos ou interceptados, enquanto 19 mísseis podem não ter atingido seus alvos. No entanto, eles reconheceram que houve 16 ataques diretos de mísseis e 51 ataques de drones em 54 locais. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, pareceu contradizer essas taxas de interceptação. Realmente tivemos um ataque sério. 90 mísseis, 600 drones, quase todos atingiram a capital. Então isso é realmente um problema, disse ele. Das imagens circulantes, há muito pouca evidência de atividade de defesa aérea sobre a cidade durante o ataque. O ataque também parece ter incluído pelo menos um ataque com as muito discutidas supostas superarmas russas, o Oreshnik. Zelensky confirmou a evidência das imagens circulantes geolocalizadas de que um Oreshnik atingiu a cidade de Bila Tserkva, na região de Kiev. Não está claro o que exatamente os russos atingiram em Bila Tserkva e se era o alvo pretendido. Há um aeródromo perto do local do impacto e uma zona industrial que pode abrigar instalações militares. Mas aparentemente, eles parecem ter atingido instalações agrícolas e industriais civis e causado apenas danos superficiais. O Oreshnik é principalmente destinado como uma arma nuclear, mas sua carga útil de 6 mísseis, cada um liberando 6 submunições, também pode ser usada como uma arma puramente cinética, sem ogiva anexada. Putin afirmou anteriormente que os materiais especiais usados em sua construção queimam quase tão quente quanto a superfície do Sol, e que os mísseis poderiam penetrar profundamente em estruturas fortificadas como resultado. O ataque a Bila Tserkva foi não nuclear. Nenhuma nuvem de cogumelo ou radiação foi registrada, mas a ameaça nuclear é clara. A mensagem russa é que o próximo ataque a Oreshnik poderia estar carregando ogivas nucleares. E neste ponto, não há evidência de que a Ucrânia, ou qualquer outra pessoa, tenha defesas aéreas que possam detê-lo. Segundo o Ministério da Defesa russo, os ataques foram realizados usando mísseis Oreshnik, Iskander, Kinzhal e Zircon, bem como mísseis de cruzeiro baseados em ar, mar e terra e drones de ataque. Eles afirmam ter atingido postos de comando do Comando Principal das Forças Terrestres da Ucrânia, da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa e outros postos de comando ucranianos, bem como infraestrutura militar não especificada. Como sempre fazem, eles também afirmaram que nenhum objeto civil foi alvo, mas as evidências sugerem fortemente o contrário. Edifícios residenciais, centros comerciais e edifícios de serviços de emergência foram supostamente atingidos. Zelensky disse que 4 pessoas foram mortas e 100 feridas no total. Uma instalação de abastecimento de água também foi atacada, e o Museu de Chernobyl em Kiev foi efetivamente destruído. O único alvo militar confirmado como atingido pelas autoridades ucranianas foi o edifício do Comando das Forças Terrestres Ucranianas. No entanto,
Segundo um conhecido conselheiro do ministro da Defesa ucraniano, Sergei Bezkresnov, a instalação não tem sido usada desde o início da guerra. Os ucranianos aceitaram o ataque passivamente? Claro que não. A retribuição foi rápida, devastadora e continua sem diminuir. Nas primeiras horas de 27 de maio, a Ucrânia atacou uma fábrica de reparo de aeronaves militares em Taganrog, na região de Rostov. O governador Yuri Zlyusar afirmou que as defesas aéreas abateram um míssil sobre a cidade, com destroços ferindo 2 mulheres, uma gravemente. Mas imagens analisadas pelo portal russo Astra sugeriram que o ataque atingiu perto da 325 Fábrica de Reparo de Aviação, uma instalação que presta serviços a aeronaves militares russas, incluindo aviões de transporte An-12 e Il-76, bombardeiros Su-24, jatos de ataque Su-25 e helicópteros Mi-8 e Mi-24. Mais ao norte, explosões de um ataque de mísseis ucranianos abalaram a área ao redor do aeródromo militar Baltimore, em Voronezh. A base abriga os caças-bombardeiros Su-34, que a Rússia usa pesadamente em ataques contra a Ucrânia. O governador de Voronezh, Alexander Gusev, disse que 2 alvos de alta velocidade foram destruídos sobre a cidade, acrescentando que destroços danificaram estruturas civis, mas não causaram baixas. Na mesma noite, as forças ucranianas atacaram a cidade sitiada de Tuapse, no Krasnodar Krai. Novamente. É pelo menos a 5ª vez que esta cidade estrategicamente importante foi atingida durante a primavera de 2026. A cidade abriga uma importante refinaria de petróleo e terminal marítimo para carregar os produtos da refinaria em navios para exportação. Um ataque anterior em 1º de maio transformou a cidade temporariamente num inferno inabitável, completo com ar tão espesso de fumaça que respirar se tornou perigoso. Chuva negra, tóxica, cheia de óleo, e uma grande mancha de óleo que ainda não foi totalmente limpa quase um mês depois. O último ataque parece ter mirado no terminal marítimo de petróleo e refinaria, provocando um grande incêndio. Por último, a Crimeia ocupada também foi atacada, como muito frequentemente acontece. O governador de Sevastopol, Mikhail Razvojayev, relatou que drones ucranianos e mísseis Storm Shadow miraram na cidade durante a noite, com um míssil atingindo o edifício da diretoria sul do Banco Central da Rússia. O impacto provocou um incêndio no telhado e estilhaçou janelas e varandas em edifícios residenciais próximos, sem baixas relatadas. Agora, a Ucrânia e o mundo se prepara para o que vem a seguir, mesmo enquanto o país, sem dúvida, planeja seu próximo ataque. Na segunda-feira, antes dos ataques de retaliação da Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores russo anunciou que suas forças armadas começariam a conduzir o que chamou de ataques sistemáticos às instalações militares e industriais da Ucrânia em Kiev, bem como ao que apelidou de centros de tomada de decisão. Instou cidadãos estrangeiros e pessoal diplomático a evacuar a cidade e residentes a evitar áreas militares e administrativas. Mesmo os Estados Unidos não conseguiram evitar as consequências. Logo após o aviso, o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov supostamente ligou para o secretário de Estado Marco Rubio e disse-lhe em termos inequívocos que Washington deveria evacuar diplomatas da embaixada americana em Kiev. Mas seu aviso parece ter sido amplamente ignorado. Na quarta-feira, Kallas afirmou que diplomatas da União Europeia não estariam saindo, e, segundo ela, apenas uma nação havia começado a esvaziar sua embaixada: os Estados Unidos, que prontamente negaram a afirmação. A embaixada americana está aberta. Não há mudanças em nossas operações e relatórios. Caso contrário, são falsos, postou no X. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, rejeitou os avisos de Moscou como chantagem descarada, dizendo que as ameaças não intimidariam diplomatas ocidentais operando na capital ucraniana. De fato, a embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Maternova, rejeitou os apelos de evacuação, insistindo que as missões ocidentais permaneceriam na cidade. Mas por baixo da bravata, há sinais de que a Ucrânia está preocupada com quão severo o próximo conjunto de ataques russos pode ser. Na quarta-feira, o proeminente analista ucraniano tenente-general Ihor Romanenko afirmou que a Rússia estava acumulando mísseis balísticos
e poderia lançar um ataque massivo em cerca de uma semana. O ex-vice-chefe do Estado-Maior e fundador do Céu Seguro sobre a Ucrânia disse que a Rússia está aumentando a proporção de mísseis balísticos em seus ataques para aproveitar a escassez da Ucrânia de mísseis antibalísticos para defesa aérea. Também na quarta-feira, Zelensky escreveu uma carta aberta ao presidente Donald Trump, que foi supostamente entregue ao Congresso pela embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Olha Stephanie Shina. Nela, ele expôs a escassez precária da Ucrânia de defesas antimísseis balísticos e solicitou entregas mais rápidas de mísseis interceptadores, Patriot, dos Estados Unidos. Quando se trata de proteção contra mísseis balísticos, dependemos quase exclusivamente dos Estados Unidos. O ritmo atual de entrega sob o programa PURL não corresponde mais à realidade da ameaça que enfrentamos. Peço sua ajuda para proteger o espaço aéreo da Ucrânia dos mísseis russos, escreveu. Não está claro se Trump respondeu ou como pode responder, mas enquanto isso, blogueiros russos notaram que os ataques desta semana se concentraram em alvos relacionados à Força Aérea Russa, particularmente o que dizem serem campos e instalações de onde a Rússia lança mísseis contra a Ucrânia. Eles especulam que isso pode ser uma tentativa de prevenir ou atrasar um ataque massivo que, como Romanenko afirmou, está muito em andamento. Mas há uma pergunta que ninguém quer contemplar, e por boa razão. Putin autorizará o uso de uma arma nuclear tática? Linha dura na Rússia foram picados por reveses recentes na frente. A crescente capacidade da Ucrânia de alcançar profundamente a Rússia com impunidade. E agora, o ataque de Starobilsk. Eles estão exigindo ação extremamente dura. Mas é questionável se a Rússia realmente tem o poder convencional para entregar um golpe verdadeiramente esmagador em Kiev ou para lidar com potenciais consequências. Vozes como o professor Sergei Karaganov, presidente honorário do presídio do Conselho de Política Externa e de Defesa, há muito tempo vem pressionando Putin a tirar as luvas no trato com a Ucrânia. Mas eles foram amplamente silenciados por Putin. Agora, a mensagem de Karaganov parece estar ganhando ressonância. Ele afirma que se o vasto arsenal nuclear da Rússia não é suficiente por si só para deter a agressão, a Rússia terá que usar alguns deles para restaurar a dissuasão. E ele não está apenas pressionando por ataques na Ucrânia. Ele também quer mirar nas nações europeias que mais a apoiam. Putin repetidamente estabeleceu linhas vermelhas durante a guerra, apenas para humilhantemente permitir que fossem cruzadas, sem muito em termos de resposta. A Ucrânia e as muitas nações que a apoiam aproveitaram a oportunidade a cada vez para aumentar as apostas. Mas isso parece diferente. Putin mais uma vez falhará em defender sua própria linha, ou Starobilsk foi realmente a gota d'água, como Lavrov colocou? E se a Rússia está tanto disposta, e mais pertinentemente, capaz de lançar um ataque verdadeiramente devastador na Ucrânia, ou além, como o mundo ocidental reagirá? Os Estados Unidos e nações europeias estarão dispostos a arriscar devastação nuclear se, digamos, Putin decidir transformar o centro de Kiev numa cratera radioativa gigante? Esperemos que essas perguntas permaneçam especulação. Mas seja o que for que aconteça, o mundo observa com atenção enquanto esta escalada sem precedentes continua se desenrolando. O que começou como um conflito regional, agora ameaça se tornar algo muito maior, com consequências que ninguém pode prever completamente.